No Brasil tem um cara chamado Hélio Luz, que ele foi secretário de segurança do, do Rio de Janeiro, não é? E ele deu uma entrevista para um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles. O João Moreira Salles é filho de um banqueiro brasileiro. E, e aí o João Moreira Salles estava entrevistando o Hélio Luz, e o Hélio Luz diz em outras entrevistas que ele estava falando contra ele, contra a classe dele. E assim, e aí o Hélio Luz foi o cara que percebeu que era a própria polícia que estava sequestrando as pessoas, né? Muito envolvimento de policiais, e ele diminuiu, não é? Ele diminuiu o número de sequestros porque ele foi lá e foi falar com os caras, né? Então Hélio Luz só que ele fala como historicamente, como a polícia foi criada e tudo isso, ele é doutor, não é? Ele fala historicamente, né? Ele fala, eu tenho 80 anos, né? Ele já tem 80 anos. E mas ele é quem entende sobre esse assunto, né? Ele entende sobre esse assunto da polícia bastante, e do Rio de Janeiro, né? Que é o centro nevrálgico da violência urbana, né? Dos centros nevrálgicos da violência urbana no mundo. E ali dá para perceber, né? E ele sempre tem na fala dele que será que a população, essa população que a polícia mais protege, ela quer uma polícia que não seja corrupta, né? E o que acontece? Esses últimos acontecimentos, essas guerras, chacinas, né? Não sei qual nome colocar, que acontecem no Rio de Janeiro, como essa que aconteceu há pouco tempo na Penha, elas, elas mostram uma coisa assim, elas são a materialização do que o povo quer. O povo quer que a polícia extermine, que a polícia haja contra a lei. Entendeu? O Lula falou que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Então vamos inverter a coisa em cima dessa bobagem que ele falou, vamos falar outra bobagem. Que assim como Lula nós fa falamos de improviso, então vamos falar outra bobagem. É assim, a polícia é vítima da sociedade, né? A polícia faz um trabalho que ninguém quer fazer. Eu não quero ficar correndo atrás de maluco, de estrangulador, de doido que matou criança e briga de marido e mulher, né? Ah, meu vizinho, o gato do meu vizinho, né? Eu não quero trabalhar com isso, resolver isso. Mas eles, de certa forma, eles resolvem, assim como os exércitos, eles tentam. Eu vejo algumas pessoas falando que a democracia é um equilíbrio de forças, né? Tensões políticas, então eles controlam assim uma turba que é sanguinolenta, né? Tem uma passagem no livro do Nelson Rodrigues bonitinha, mas ordinária não, não é bonitinha, mas ordinária. Bonitinha, mas ordinária é a peça no Asfalto Selvagem,
que é engraçadinha e que ele está há décadas sem ver a engraçadinha, o personagem principal, e aí ele vê a engraçadinha, tá indo atrás dela no meio do caminho, ele não vê a engraçadinha há 20 anos. No meio do caminho, um cara fala com ele, o brasileiro quer sangue, aí ele para, ele esquece a mulher e, não, o brasileiro não. O brasileiro é pacífico, aí ele começa a argumentar com o cara, né? Então, é isso que acontece. Depois do que aconteceu na Penha, o que mais me chocou, que é uma coisa que me chocava desde que eu era criança, o que mais me chocou foi a reação de que, pô, que bom, é isso mesmo, matou. E o governador fanfarrão se diz católico, canta na igreja, né? E de repente será até presidente porque bateu recorde de mortes, né? E aí, mas é conflito, não é? É um conflito, não, não tem, é uma guerra, né? É uma guerra, é igual você lutar contra uma ditadura, você está indo por uma guerra. Você vai para matar ou morrer, né? Os garotos vão para matar ou morrer, né? E assim, mas assim como o policial muitas vezes é pobre, eu estudei com um garoto na adolescência que ele dizia, eu vou entrar para a polícia para roubar, para ter mulher, para chegar no pagode armado. Estudava na escola pública e tinha um moleque que falava isso, né? A gente achava engraçado tudo isso, mas era um sintoma. Então tem muitos policiais que vão por aí, né? Muitos policiais que vão por aí e chega lá se depara com uma realidade que às vezes ele é até obrigado a fazer coisas que ele não faria, porque senão ele mesmo é prejudicado, né? Senão ele mesmo é prejudicado, igual aquele delegado lá que infelizmente faleceu no Brasil, né? Então, assim, é essa questão, mas a população, ela é, assim, violenta, né? Ela gosta de uma violência, mesmo aqui em Portugal, que a polícia não sei, né? Existem casos de violência, mas não sei. Mesmo aqui em Portugal, a população quer algumas pessoas que, graças a Deus, existem órgãos públicos e outras coisas de controle, mas se deixasse na mão de algumas pessoas, teria uma polícia mais violenta, né? E a polícia aqui, assim, eu não sei porque eu não sou retinto, né? Eu não sou mais preto, já estou mais velho também, e e nem, nem moro, assim, por exemplo, em Lisboa, em bairros mais críticos, como bairros negros, né? Bairros sociais, que falam, ou de quaisquer comunidades, né? Que tem uma relação mais tensa com a polícia, né? Porque a polícia tem que manter o controle, né? E sempre estoura do lado do mais fraco, e aí, pô, mas e aí, né? Porque sempre aqui, então tem isso, mas mesmo assim não acompanho muito também, não estou apto a falar de números, mas não vejo uma relação muito violenta de tiros e nem assim, nas cidades que eu morei aqui em Portugal, nem nem vi nada assim de
ficar constrangendo as pessoas, revistando, só uma vez ou outra, assim, nada de uma coisa sistemática com os garotos, como eu presenciei no interior do Brasil, antes de vir para Portugal, assim, não, não tem muito essa coisa da vigilância, né? Não tem muita coisa da vigilância, então não tive relação nenhuma com eles. A única, aqui, não é? A única vez que eu tive foi uma vez que eu fiquei trancado, né? Que eles acabaram vindo, bombeiro e tudo. Eu falei, pô, cara, os caras cheio de trabalho para fazer, tendo que tirar velho trancado no banheiro. Puta que pariu. Aí foi isso, eu nunca tive contato com eles e uma vez é, e uma vez recebi um esporro porque atravessei fora da faixa, né, a pé. E aí a policial falou, vocês têm que passar em cima da faixa. Aí eu, né, porque tem algumas brasileiradas que você faz que você não vai poder fazer em qualquer país da Europa, né? Você está arriscado a receber uma multa ou uma coima, como se fala aqui. Então, foi a única vez. Lá no Brasil é que tiveram alguns episódios, por exemplo, quando eu era adolescente, que estava eu e moleque na esquina, perto da casa da minha avó, a gente não estava usando droga, não estava nada, né? Só éramos esquisitos por causa do hip hop, usávamos touca e cabeça raspada e tudo isso, o cabelo grande, e aí o cara falou, eles têm uns caras na minha porta que são suspeitos. Aí o carro da polícia veio. E aí, eu escutei um tiro, né? E foi na perna do meu colega. Eu não sei se porque o policial falou que passou um carro atirando, assim. A rua estava silenciosa, mas eu realmente não sei. Pode ter sido que tenha passado um carro atirando realmente, que eu não tenha conseguido perceber, né? E aí eu saí correndo, né? Fui chamar meu tio, saí correndo, não entrei no carro com eles e depois fiquei com medo, né? Fiquei com medo mas não tínhamos nada, né? E aí falei pro moleque, olha, você se foi prejudicado, você que resolve. Ele resolveu, não vou levar isso à frente, não. E eu falei, graças a Deus, né? Aí fomos depois e tudo na polícia civil, né? E o detetive queria levar as coisas com o policial para o pau, mas eu não sei, não vi, não percebi, pode ter sido que esse carro tenha passado atirando, né? Havia uma proximidade, eles sabiam onde nós morávamos. Um tempo depois, o moleque ainda estava mancando, nós fomos para um lugar e encontramos com eles, né? Mas assim, tive problemas nesse sentido, hostilizado quando era adolescente, né? Coisas erradas de saber que existiam grupos de extermínio e tudo isso, né? Mas, assim, aqui na Europa é diferente, né? Aqui na Europa é diferente, graças a Deus, e que continue assim. Mas eu acho que ser contra a polícia, quando muita gente eu acho que é loucura. Quem vai impedir de que não sejam criadas milícias para nos atacar, né? Quem vai nos impedir? Então, né, eles fazem o trabalho deles, que é lamentável também. Eles fazem o trabalho deles nesse mundo. Mas fazer o que? A profissão deles. Muitos ficam doentes, cometem suicídio também.
mas é a profissão deles, é o trabalho deles, né? E é complicado também, né? Tem que ver os dois lados, tem que se pensar os dois lados, né? Porque é ruim com eles, é pior sem eles. É uma questão complicada, é uma questão complicada. E é isso.